Olá, hoje nós vamos para o capítulo 10 do segundo livro dos Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 10. Hoje nós temos algumas coisas interessantes para ver após a morte de Antíoco Epífanes, Antíoco Epífanes. Você viu no último capítulo que ele teve uma morte dolorosa, morreu de uma maneira desprezado, morreu com muito sofrimento e indicou para sucedê-lo seu filho, Antíoco V, que é chamado também de Antíoco Eupátor, que significa em grego bom pai, né? Começa um tempo novo para os judeus. Então nós vamos ver hoje, a partir desse capítulo, nós vamos ver a purificação do templo, já que o Antíoco Epifânio morreu, o templo agora será purificado, né? Será purificado porque não tem mais aquela perseguição terrível que havia sobre Antíoco Epifânio. Depois nós vamos ver justamente a ascensão do Antíoco Eupátor, né, que é o Antíoco V, que é o filho do Antíoco Epifânio, e nós vamos ver aí a vitória de Judas. Judas Macabeu já começa a mostrar-se vitorioso em várias batalhas. Ou seja, volto a repetir para você que o segundo livro de Macabeus não é a continuação de uma história, mas é uma revisão da história de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que a gente já viu no primeiro livro de Macabeus. Mas é importante que nesse livro se destaca muito a vitória dos judeus, mas não simplesmente a vitória dos judeus, a vitória dos judeus a partir da ajuda, da bondade e benevolência de Deus. São vitoriosos porque Deus está com eles, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 10º. Capítulo 10º, como eu disse para você, purificação do templo, ascensão de Antíoco Eupátor, Antíoco V, né? E a vitória de Judas. Sob a proteção do Senhor, Macabeu, que é o Judas, né? E seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faísca, das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios após 2 anos de interrupção. Queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os entregasse a semelhantes calamidades, mas se recaíssem nas ofensas, que corrigisse com brandura, sem entregá-los às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que, pouco antes da ocasião dessa festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àqueles que lhe haviam concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados a cada ano. Acabamos de narrar as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Vamos agora proceder à narrativa dos acontecimentos sucedidos sob Antíoco Eupátor, filho desse sacrílego, resumindo, que se refere aos males da guerra. Assim que subiu ao trono, esse príncipe pôs à frente dos negócios do reino um certo Lísias, ao qual nomeou também governador militar e chefe da Celecíria e da Fenícia, porque Ptolomeu, apelidado Macron, tomando a iniciativa de se mostrar justo para com os judeus,
em vista da perseguição movida contra eles, procurou governá-los na paz. Mas, pelos favoritos do rei, ele havia sido denunciado a Eupátor. Por outro lado, taxado muitas vezes de traidor por ter deixado Chipre, que lhe fora confiado por Filométor, e ter se posto a serviço de Antíoco Epifanes. Assim, não podendo exercer com honra seu alto posto, envenenou-se e morreu. Mas Górgias, tornado comandante do exército nessas paragens, tomava consigo tropas estrangeiras e aproveitava-se de todas as ocasiões para guerrear os judeus. Os idumeus, senhores de várias fortalezas importantes em combinação com ele, molestavam os judeus, acolhiam os exilados de Jerusalém e mantinham um estado de guerra contínuo. Então Macabeu, com seus companheiros, atacaram as fortalezas da Idumeia, após haver rezado e invocado o auxílio de Deus. Atacaram-nas vigorosamente, apoderaram-se de todas, repeliram os que combatiam sobre as muralhas e massacraram os que caíam em suas mãos. Mataram não menos de 20.000 homens. 9.000 fugitivos, pelo menos, haviam procurado abrigo em 2 fortalezas equipadas com o necessário para resistir ao cerco. Macabeu deixou Simão, José e também Zaqueu e seus companheiros para expugná-los e dirigiu-se para onde se exigia mais a sua presença. Todavia, os companheiros de Simão, seduzidos pelo dinheiro, deixaram-se corromper por alguns dos que se achavam nas torres das fortalezas e, mediante a soma de 70.000 dracmas, deixaram escapar muitos deles. Ouvindo essas notícias, Macabeu acusou-os diante da Assembleia dos Chefes de terem vendido seus irmãos a troco de dinheiro, entregando os inimigos à liberdade. Comprovada sua traição, mandou executá-los e, em seguida, tomou conta das 2 cidadelas. Coroadas de êxito as lutas de ambos os lados, ele matou mais de 20.000 homens nas 2 fortalezas. Anteriormente, vencido pelos judeus, Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo em direção à Judéia com a intenção de conquistá-la pelas armas. Com a sua chegada, Macabeu e seus companheiros cobriram a cabeça com terra e cingiram os rins com sacos, em sinal de prece. Em seguida, prostrados aos pés do altar, rogaram a Deus piedade para com eles, pedindo que se declarasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, conforme a promessa formal da lei. Terminada a oração, empunharam as armas, retiraram-se para bem longe da cidade e detiveram-se ao chegar perto do inimigo. Ao despontar a aurora, travaram o combate os 2 lados, contando com uns com êxito e a vitória por causa de sua valentia e do socorro do Senhor, e os outros entregando-se ao combate apoiados no próprio furor. No auge do combate, viram os inimigos aparecer no céu 5 magníficos guerreiros montados em cavalos ajaezados com freios de ouro, que se colocaram à frente dos judeus. Postando Macabeu no meio deles e protegendo-o com suas armas, tornavam-nos invulnerável. Ao mesmo tempo, lançavam dardos e raios sobre os inimigos, cegando-os, gerando entre eles a confusão e pondo-os em desordem. Foram, pois, mortos 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo fugiu para uma praça muito forte, chamada Gazara, cujo comandante era Quérias. Macabeu e os que se achavam com ele cercaram a fortaleza durante 4 dias, enquanto os que se encontravam nela não cessavam de blasfemar e injuriar, confiados em seus muros. Amanhecendo, porém, o 5º dia, um grupo de 20 jovens do exército de Macabeu, inflamado de cólera por causa dessas blasfêmias, atirou-se corajosamente contra a muralha e massacrou todos os que apareciam à sua frente. Outros subiram no mesmo modo o muro, atearam fogo às torres, acenderam fogueiras, nas quais queimaram vivos os blasfemadores. Outros ainda arrombaram as portas, fizeram entrar o restante do exército e ocuparam a cidade. Mataram Timóteo,
que se escondera em uma cisterna, e também seu irmão, Quéreas e Apolófanes. Após essa façanha, cantaram hinos e cânticos ao Senhor, que havia operado grandes prodígios em favor de Israel, concedendo-lhe vitória. Muito bem, há 3 coisas importantes de ser notadas nesse capítulo aqui. Primeiro, a purificação do templo. Vamos lá. Na verdade, nós temos Antíoco IV, que é um rei sacrílego, um rei sanguinário, que perseguiu muitos judeus. Quando ele morreu, os judeus pensaram que ia ter um respiro, um fôlego aí, porque seu filho vinha. Mas não foi bem assim. O filho, chamado Antíoco V, ou Antíoco Eupátor, designou generais sanguinários da mesma forma. Lísias, que tentou fazer o pior com os judeus, né? Depois Górgias, e ainda nós temos ainda o nosso amigo Timóteo, que foi vencido a outra vez pelos irmãos Macabeus. Né? Foi vencido e ele volta de novo contra os Macabeus, contra os judeus agora. Mas vamos lá, o templo é purificado, e é bonito que o templo é purificado, por quê? Porque eles falam, até que enfim esse rei morreu, e morreu de uma forma muito horrível, vamos purificar o templo. E os irmãos Macabeus, eles conduzem a purificação do templo, e o templo então é retirado aquelas imagens, é retirado aquelas estacas, é retirado todos aqueles deuses gregos, é feito um novo altar, né? E o fogo do novo altar é feito de uma forma pura, ou seja, o fogo é tirado da pedra, depois eu vou explicar para você, para que não houvesse nenhuma profanação, para que esse fogo não viesse de uma outra fonte profana, eles fazem o fogo chamado fogo novo. Fogo novo. Até hoje a Igreja Católica faz isso. Vou explicar depois para você. Faz o fogo novo, que é um fogo que não é profanado. Muito bem. E eles então fazem essa purificação, e essa festa da purificação dura 8 dias. Nós já estudamos sobre essa festa da purificação, porque foi essa festa da purificação do templo que deu origem à festa do Hanukkah. Hanukkah é a festa que os judeus celebram todo dia 25 do mês Kislev, mês Casleu, né? Kislev ou Casleu é o mês, né? É mais ou menos uma festa que aí dá em meados de dezembro. Hanukkah, né? A festa Hanukkah é uma chamada festa das luzes, porque se acendem aquelas luzes, aquelas lamparinas, por causa da purificação do templo, que eles não haviam óleo, e o óleo não se esgotou e tal. Mas é a festa da purificação dos templos, é uma festa que mais ou menos coincide com o Natal cristão, a festa de Hanukkah. No primeiro livro de Macabeus, há um capítulo todo para explicar a origem dessa festa da Hanukkah. Aqui, eles passam bem por cima mesmo, ou seja, conta que o templo foi purificado e daí surgiu esta festa que durou 8 dias, e é a festa que dura até hoje, chamado Hanukkah ou Chanukah, mas a pronúncia certa é Hanukkah. Escreve geralmente Chanukah, mas a pronúncia é Hanukkah, tá bom? Ok. Templo purificado, tudo certinho e tal. Quando vê o novo rei, o Antíoco V, chamado Antíoco Eupátor, ele bota à frente dos negócios ali na Celecíria o tal do Lísias. O Lísias. E nomeou também o governador ali da Celecíria, daquela região ali, o Ptolomeu. O Ptolomeu, que é chamado de Macron. Macron significa cabeça grande. Macron é um termo, uma expressão grega. Macron, cabeça grande. Aliás, o presidente da França hoje é Emmanuel Macron, né? Que em grego significa cabeça grande, né? E é interessante que esse Ptolomeu, que era apelidado de Macron, ele era bonzinho com os judeus. Pelo fato dele ser bonzinho com os judeus, denunciaram ele para o rei. O rei falou, eu não quero ninguém bonzinho com os judeus, não, de jeito nenhum. E eles então começam a pôr uma perseguição tão grande a esse
Ptolomeu, que ele acaba se envenenando e morre. Vai substituí-lo Gorgias, toma o exército Gorgias, que prepara ali todo um exército, toda uma ofensiva contra os judeus. E aí que vem os irmãos Macabeus, mais uma vez, principalmente liderados por Judas Macabeu, que começa a se colocar contra justamente os exércitos de Gorgias, vence o exército de Gorgias e, quando ele vence o exército de Gorgias, aparece de novo o nosso Timóteo. Timóteo já foi vencido pelo Judas Macabeu naquela batalha 2 capítulos atrás. Ele não engoliu aquela derrota, até hoje ele era humilhado por aquela derrota, porque ele teve que fugir. Ele volta, depois de ter feito um grande exército na Ásia, e volta a atacar o Judas Macabeu. As batalhas são batalhas sangrentas, em que na Bíblia narra um fato teofânico, uma teofania. De repente, no meio da batalha, aparecem cavaleiros do céu e tal, né? Mas na verdade é que o exército dos Macabeus, né, o exército dos judeus, acaba vencendo Timóteo, e Timóteo acaba sendo morto também, acaba sendo morto. Ou seja, Timóteo sai em fuga, foge, esconde numa cisterna, os judeus vão atrás, acham ele na cisterna e mata Timóteo. Ou seja, mataram Timóteo, tinha escondido. Aliás, além de matar Timóteo, ele mata também os seus irmãos, o Quérias e o... como chamava? Quérias e Apolófanes. Ou seja, os 3 irmãos são mortos ali. Mais uma vez, o que nós percebemos aqui? A presença de Deus protegendo os judeus, que são vencedores e vitoriosos mais uma vez. É interessante notar que aqui eles usam uma expressão interessante, dizendo assim, pedindo a Deus para que tivesse piedade deles e pedindo a Deus para que declarasse inimigo de seus inimigos, que Deus declarasse ser inimigo dos seus inimigos, né? E adversário dos seus adversários. Isso é uma expressão de Êxodo, isso é interessante. Êxodo 23, que fala assim, que os nossos inimigos sejam considerados por Deus como inimigos de Deus, né? Essa é a expressão de Êxodo. Tá bom? Muito bem. Gente, nós estamos vendo aqui cada vez mais a presença de Deus que combate em favor dos judeus, que combate em favor do seu povo, que é perseguido a cada instante, a cada momento. Mesmo com exércitos grandiosos, mesmo com o poder dessa grande dinastia seleucida, né? Como os reis Antíoco, né? Antíoco Epifanes, Seleuco, Antíoco Epifanes, Antíoco Eupátor, né? Eles ainda não conseguem dominar os judeus, tá bom? Vem cá, eu vou contar só umas curiosidades para você. Versículo 3, olha que interessante. Isso é a purificação do templo. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas das quais eles se serviram para oferecer o sacrifício após 2 anos de interrupção. Eles fazem o famoso fogo novo. Isso é bíblico e isso a Igreja Católica mantém até hoje. Deixa eu te explicar. O fogo, ele não podia vir, o fogo para acender o altar, que ia queimar, consumir o sacrifício, o holocausto, ele não podia ser um fogo profano. O que é um fogo profano? Um fogo vindo de outro fogo. Naquela época não tinha fósforo, não tinha isqueiro. Então, geralmente, você acendia um fogo e esse fogo era mantido aceso, justamente. Às vezes você acendia um fogo e esse fogo era um fogo que você usava para fazer comida, era um fogo que você usava para fazer queimar alguma coisa que você precisava, era um fogo que você, às vezes, podia até queimar incenso para um Deus desconhecido aí, né? Então, era um absurdo pensar que alguém pudesse ir lá tomar do fogo e acender o fogo do altar. Tá entendendo? Porque na mentalidade deles, você pegaria aquele fogo lá, que é profano, e colocaria no altar, tornaria o altar profano. Então, no fogo do altar,
Quando ele for aceso, tinha que ser um fogo novo, não um fogo tirado de um outro lugar, né? Então o que se faz? Você faz o chamado fogo novo, né? Pega uma pedra e pá, acende o fogo do altar. E mantém aquele fogo aceso o tempo todo, sem apagar. Por quê? Porque esse fogo novo, ele foi acendido de uma fonte totalmente genuína, original, sem ter vindo de outra. A Igreja Católica, presta atenção, é tão fiel à Bíblia, mas tão fiel à Bíblia. E a Igreja Católica é tão bíblica, né, que na Páscoa, quando nós acendemos o Círio Pascal, nós fazemos a mesma coisa. O Círio Pascal, quando ele é aceso a partir de um fogo novo, puro, não profano, não vindo de outra fonte. A gente não pega um isqueiro que acende um cigarro, a gente não pega um isqueiro que acende um fogo qualquer para acender o Círio Pascal na noite da Páscoa. Não. Por isso a gente realiza o fogo novo. Você já participou de uma cerimônia do Sábado Santo? Então, se você já participou, você sabe que na porta da igreja você é preparado uma fogueira, e aquela fogueira vai ser tirado daquela fogueira o fogo para acender o Círio Pascal. Só que você tem que saber que aquela fogueira que foi feita na porta da igreja, ela foi feita a partir de um fogo puro, de faíscas de pedra que acendeu aquele fogo. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Da mesma forma que o fogo do altar no templo era aceso com um fogo novo, né? Não profano, não tirado de outro lugar, não tirado de outra fonte, né? O fogo que acende o Círio Pascal na noite da Páscoa é um fogo original, não tirado de outra fonte, não de isqueiro, não de fósforo, nada disso, mas um fogo novo, sem qualquer contato com outra fonte. Então olha que interessante, olha como a igreja ela segue de uma forma muito respeitosa e muito fiel à tradição da Bíblia. Interessante, né? Muito bem, é só mais curiosidade que eu queria falar para você. Versículo 7. Na festa do Hanukkah, na festa da purificação, como que eles faziam? Foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àqueles que lhe haviam concedido a dita de purificar o seu templo. Na verdade, era muito comum você colocar bastões com ramalhetes de folhagem, né? Bastões com ramalhetes de folhagem, faziam os bastões assim, enfeitavam com bastante folhagem para entrar na festa da purificação do templo. Versículo 12, aqui eu já até falei para você. Ptolomeu, apelidado Macron, tomando a iniciativa de se mostrar juntos para conseguir a vista de perseguir o movimento contra eles, procurou governá-los na paz. O Ptolomeu, aqui, que foi colocado como governador ali de Jerusalém, governador daquela região da Cilecíria, ele quis ser bonzinho, né? E depois foi perseguido por isso, bonzinho com os judeus. Aí ele foi perseguido por isso. Mas o apelido dele era Macron, que quer dizer cabeça longa ou cabeça grande, macro. E também em grego, crânio, cabeça, cara, crânion em grego. Macron, cabeça grande, cabeça longa, né? Vem cá, versículo 19. Isso eu tenho que explicar de novo. Já falei no outro capítulo, vou explicar de novo. Macabeu, que é o Judas, né? Deixou Simão, José e também Zaqueu e seus companheiros para expugná-los e dirigiu-se para onde se exigia mais sua presença. Isso aqui na guerra que estava acontecendo, Judas tinha que organizar tudo. Aí ele deixa o seu irmão Simão e aqui diz José. Volto a dizer para você, Judas não tem um irmão chamado José. É Simão, é João, é Judas, é Eleazar, mas não tem um irmão chamado José. Não tem. Provavelmente esse José seja o João. João, tá bom?
tá certo? Então não tem um irmão chamado José. E Zaqueu aqui, o Zaqueu aqui talvez seja um diminutivo de Zacarias, Zacarias. Mas o fato é que é a segunda vez que se cita José. Judas não tinha irmão chamado José. Esse José aqui provavelmente seja João, tá bom? 24. Agora vamos aqui entrar numa história que é um erro cronológico aqui. Cronológico. Anteriormente vencido pelos judeus, Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo à direção Judéia com a intenção de conquistá-la pelas armas. Muito bem. Lá atrás, acho que 2 capítulos atrás, nós vimos que Judas havia vencido Timóteo. Timóteo aparece de novo na história e vai morrer aqui. Ó. Na verdade, Timóteo, nesse capítulo agora, capítulo 10, o Timóteo vai morrer. Vai morrer. Só que aqui há um erro cronológico. Por quê? Porque o Timóteo vai reaparecer no capítulo 12. Como que vai reaparecer no capítulo 2? Se ele morreu nesse capítulo. Ele vai reaparecer na campanha de Galaade. A campanha de Galaade aconteceu no verão do ano 163. Então aqui ele não vai morrer aqui. Ele vai morrer lá na frente. Só que esse capítulo 10 já fala que ele morreu. Então, só quero alertar você que é um erro cronológico do copiador, do abreviador aqui, tá bom? É um erro cronológico. Na verdade, ele vai reaparecer em 163 na campanha, na Guerra de Galaade, Então ele não morre aqui, embora o capítulo 10 já narre a morte dele, mas ele não vai morrer aqui. É um erro cronológico, tá bom? Deixa eu falar uma coisa interessante desse versículo também. Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras, reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria. Você viu? Cavalaria. Aqui o uso de cavalos. E realmente, quando fala Ásia, a gente está falando ali do Irã, eu acho interessante naquela região do Irã ali. Na verdade, são famosos os cavalos dos partos ali no Irã. Sabe, partos são povos que habitam perto do Irã. Lembra quando na Bíblia fala que povos de todos os lugares ouviam falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, né? Habitantes da Média, do Elam, da Irã e tudo isso. Então os partos são povos que habitam aquela região perto do Irã, do atual Irã, né? Que é a Pérsia, né? E é famoso demais os cavalos e a cavalaria dos partos. Então faz sentido, sim, faz sentido que ele tenha reunido lá, naquela região perto do atual Irã, na Pérsia, né, uma cavalaria grande para combater os judeus. Muito bem, nós temos aqui mais uma vez a vitória dada por Deus ao seu povo pequenino, vulnerável e fraco, que obtém força vinda de Deus. É sempre assim. Sempre assim. Deus socorre os fracos. E quando nós nos sentimos fracos, somos fortes nele. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu de tribiuda, radicis Davide. Aleluia.